Oi, turma, tudo bem? Então, vamos lá. A prof tentou fazer uma aula diferente, então fiz aqui no PowerPoint, tá? Nós vamos falar sobre noções gerais da divisão, tudo que eu preciso saber sobre divisão. Então, seguindo, nós temos aqui, então, que relembrar o que da divisão. O que é a divisão? A divisão, então, nada mais é que a ideia de dividir, de repartir em partes iguais, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Que não existe divisão por zero, ó. Aqui, ó, não existe, é impossível pegar algo e dividir por zero. Mas o zero pode ser repartido, tá, gente? O zero vai dar zero para cada um, mas eu posso. O que eu não posso é pegar um valor e dividir por zero. Isso a gente diz que é impossível. Quais são os elementos da divisão? Olha, estou aqui com o meu mouse. O número maior é o dividendo. O que faz a divisão, então, é o divisor, o resultado é o quociente e a sobra é chamado de resto, tá? Ela ainda pode ser dividida em duas partes, a exata e a não exata. O que é a exata? A exata é aquele valor que não tem vírgula, 50, 12, 15, tá? Os números naturais. E as não exatas têm vírgula, tá certo? E ainda por cima se divide em duas partes. Ela pode ser finita e infinita. Então, qual é a diferença de uma para outra? A exata não tem vírgula e a não exata tem vírgula, tá? Qual é o outro diferencial que tem entre elas? A exata, sempre o resto vai ser zero. E a não exata, o número com vírgula, pode ter resultado zero, resto zero, ou não, tá? Aqui eu tenho um exemplo de exato, então, ó, 16, resto zero. E aqui eu tenho um resultado não exato, com vírgula, 27,5, e aí tem resto zero, tá certo? Então, esta que tem vírgula, não exata. E aqui que tem 16 inteiro, é exata. Bom, dentro da divisão, como eu falei para vocês, ela está dividida em duas partes, exata e não exata. A exata, então, como a gente já sabe, é aquela que não tem vírgula, tá? Mas vamos trabalhar com essa parte aqui agora, ó, a não exata, tá? Vamos fazer essa conexão aqui, que ela pode ser finita ou infinita. O que significa isso? Que a finita é quando a gente chega num resultado zero, de resto zero, tá? Nós vamos ter um resultado com vírgula, tipo 4,2, e o resultado vai ser zero, terminou a conta. E a infinita, tá? Eu não vou ter fim na minha conta, não vai ter o resto, sempre vai ter um resto, sempre vai ter uns restos. E daí ele pode ser de dois tipos, tá? Essas podem ser de dois tipos, as infinitas. Então, as finitas com vírgula e zero, terminou a conta. As infinitas, que pode ser de duas maneiras. Ela pode ser a periódica e a irracional. Ó, pensa, irracional, aquele que tu não tem ideia, irracional, tá? Bom, a periódica é quando nós temos o mesmo resto, sempre sobra 4, 4, 4. Isso significa o quê? Que a resposta vai também trabalhar, vai dar o mesmo resultado, tá? A irracional, a gente não consegue definir qual vai ser o próximo resto. Então, eu não sei qual vai ser o próximo quociente. Então, ela vai mudando o resultado depois da vírgula, tá? Vai ficar 4, depois vai dar 2, depois vai ser 5 e assim vai indo, tá? Então, isso é irracional. Coloquei aqui uns exemplos, tá? Então, aqui uma exata, para não ficar sem, tá certo? Ó, tá aqui a minha exata, deixa eu pegar uma caneta. Aqui tá a exata, tá? Nós também temos aqui as finitas, tá? Essa aqui, na verdade, é uma infinita. E ela é periódica, olha aqui, ó. Olha o período dela. Vai dar sempre 666 e o resto sempre vai ser 2, ó. Resto 2, resto 2, resto 2. Então, ela é infinita periódica. Ela é duas coisas, tá? Seguindo, então. Deixa a prof seguir aqui. Vamos apagar primeiro isso aqui. Depois fica tudo lá na outra tela, tá? Bom, aqui eu tenho mais um exemplo. Deixa a prof colocar aqui. Nós temos aqui a irracional. Olha, vocês verem aqui no final. Deixa eu colocar aqui a minha caneta.
Ó, olha aqui, aqui é um 5, aqui é um 7, aqui é um 1. Eu não sei qual vai ser o próximo divisor, eu sei que tem que ser próximo de 3, na verdade de 30, né? Na primeira sobrou 4, depois sobrou 5, depois sobrou 1, depois agora sobrou 3. Então, o resto vai mudando. Tu não consegue definir qual vai ser o próximo resto. Então, como você não consegue definir, a gente chama irracional, tá? Infinita, ela é infinita, só que irracional. Certo? Deixa eu apagar aqui, então. Seguindo, então. Bom, nós temos vários tipos de divisão, tá? Só que elas recebem nomes diferentes e a gente vai ver elas. Primeiro, a divisão normal, que é o que a gente está vendo agora, tá? Que é a divisão, então, exata e não exata. Nós vamos também ver as divisões com vírgulas, as finitas e as infinitas, que vai ser a próxima aula. Nós vamos ver o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum, tá? Ele tem uma regra, é divisão, só que ele só pode ser dividido por números primos, tá? Então, ela é uma divisão, é um tipo de divisão. As frações é uma divisão não efetuada, não realizada. A gente vai trabalhar com ela desta forma aqui, tá? Deixa eu colocar aqui um lápis para mim mostrar para vocês. Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 5 por 4, 5 dividido por 4. É uma divisão, só que a gente vai trabalhar com ela aqui. A gente vai fazer os mais, vamos fazer o menos, o vezes, o dividir, tá? A gente vai trabalhar todas as operações com as frações. Depois, nós temos os números decimais, que é o resultado da divisão não exata. A gente vai trabalhar só com o resultado, que ele vem assim, ó, desta forma aqui, tá certo? 1,25, 0,2, 10,15. Então, a gente vai aprender também todas essas operações aqui, ó, mais, menos, dividir, também com os números decimais, que é o resultado da divisão não exata, tá? E também vamos trabalhar com medidas de massa, tá? O que é uma medida de massa? É quando a gente lê aquelas receitas e vê assim, a metade de uma xícara. O que é a metade de uma xícara? É uma divisão, tá certo? Então, a gente vai ver essa parte aí também, mas mais para o final do ano, se der tempo, tá? Mas as frações e os números decimais a gente vai começar logo, logo. Temos que ver esse ano ainda, tá? Bom, seguindo então. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Nós temos aqui, então, nesta aula, a gente vai ver só a divisão não exata e exata e os seus elementos. Não vamos dividir em si, nós vamos trabalhar com essa ideia, tá? Então, a gente vai revisar os anos anteriores. Na questão 1, então, aproveita e botar uma caneta. O que nós temos que verificar na questão 1? Caneta. O que nós vamos precisar saber? Os nomes, tá? E o nome da operação, é claro que é divisão. E saber qual é a operação inversa da divisão. Ele vai trabalhar com verdadeiro e falso, tá? Então, eu posso fazer várias perguntas. Eu posso colocar assim uma divisão 5 dividido por 6. Que isso aqui vai ser igual a 0, vamos botar um número menor aqui para vocês poderem enxergar o resto, tá? Vamos dividir por 4. Rapidinho, por 4. Então, vai ser 1 a resposta e vai ter o resto. 1. Meu R ficou horrível, né? Mas tudo bem, estou aprendendo. Então, eu posso perguntar para vocês, ó, esse 4, o nome dele é o dividendo? Falso ou verdadeiro? Vocês têm que identificar se é verdadeiro. Aí vocês têm que colocar os nomezinhos em cima para identificar, tá? É só isso na questão 1, falso e verdadeiro. Na questão 2, daí já se torna mais fácil. A divisão 2 é para analisar se é possível ou impossível dividir. Então, nós vamos trabalhar com 3 possibilidades, tá? Nós vamos estar dividindo por 1. Então, nós vamos dividir por 1. Vamos fazer divisão por 1. Vou colocar assim, fica mais fácil para você enxergar. Nós vamos dividir por 0. E vamos dividir o 0. Tá? Nós vamos ter que analisar essas 3 ideias. Quando eu divido por 1, isso aqui vai dar o próprio número. Vai dar o próprio número que eu tiver. Então, se eu colocar
16, como eu tenho aqui, ó, 16 dividido por 1. Quanto que vai dar 16 por 1? Vai dar 16. Essa vai ser a resposta, tá? Aqui, quando é dividido por 0, quanto que vai dar 16 dividido por 0? Lembrando lá no início que a prof falou, ó, é impossível ser dividido. Tem que escrever que é impossível, tá? Vou botar só NO aqui. Impossível. Não dá para dividir por 0. E daí, quando dá divisão de 0? Então, eu posso dividir o 0. Qual é o valor de 0 dividido por 16 pessoas? A resposta aqui vai ser 0. É isso, tem que fazer na questão 2, tá? Nada mais do que isso. Bem facilzinho. Então, vai ser divisão por 1, divisão por 0, que é impossível, e dividir o 0, que é o próprio 0, tá? Na questão 3, vou apagar aqui para não ficar muito borrado. Na questão 3, turma, ela vem também para vocês analisar, não tem nada de conta. O que eu quero que vocês analisem? Deixa eu colocar de volta aqui. Se ela é exata ou não. Como é que eu vou identificar se uma conta é exata ou não? A gente vai olhar só o resto, tá? Vai verificar o resto. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daqui, se ela é exata ou não. Então, eu vou ter lá 6 dividido por 4, que vai dar 1, vai dar 4, vai estar pronta a continha para vocês lá. E aí? Eu tenho aqui resto 2. Ela é exata ou não exata? É óbvio que é não exata. Não exata, tá? Por que não é exata? Porque tem resto. Se tem resto diferente de 0, é igual a 2, ela é não exata. Agora, se eu tivesse um resultado exato, 8 dividido por 4, que a gente sabe que é 2, né? 2 vezes dá 8, diminuindo, aqui vai dar 0. Então, aqui, ó, então, respostas é resto 0. Então, aqui é exato. Não tem que fazer conta nenhuma, é só para dizer se é exato ou não exato. Aí, vocês vão olhar o resto. Resto igual a 0 é exato. Resto igual a qualquer outro número não exato, tá? Questão 3, agora vamos para 4. Na questão 4, gente, daí, assim, nós vamos ter que repensar, né? Vamos ter que usar o quinto ano aqui, nós vamos ter que dividir, tá? Escrever a expressão e ainda identificar eles. Então, nós temos 3 coisas para fazer aqui, tá? Então, eu tenho um exemplo para vocês aqui, ó. 60 dividido por 7. Então, a primeira coisa é dividir 60 dividido por 7, tá? 60 por 7 mais perto deste valor, né, seria 8, tá certo? Porque, olha, 8 vezes 7, 56? Aqui, 56. A prof está aprendendo a escrever aqui, que não é fácil. E ainda aqui sobram 4, porque aqui vai emprestar, vai ficar 10, é isso? Aqui fica 5. 5 tira 5 é 0. 10 tira 6 é 4. Tá, isso aqui você tem que fazer, a divisão. Não é para pôr vírgula, não é para nada. Só dividir como vocês faziam no quinto ano. Agora eu tenho que escrever a expressão. Então, a segunda parte, escrever a expressão. Como é que eu vou escrever a expressão? Vou botar aqui EX, tá? Expressão. Vou botar P e o P aqui, ó. Como é que eu escrevo a expressão? Toda essa continha até chegar no 60. Então, vou fazer o 7 vezes o 8. Lembrando que o nosso vezes agora é um pontinho, né? Mais o 4. E ele tem que dar igual a 60. Isso aqui é a nossa expressão numérica. Tem que escrever essa expressãozinha aqui, ó, tá? Tem que escrever essa expressão aqui, tá bom? Então, eu tenho que fazer a conta, eu tenho que fazer a expressão, e agora eu tenho que identificar cada um deles. Então, eu tenho que identificar quem é o divisor, quem é o de dentro do divisor, o quociente e o resto, tá? Então, o divisor é o número grande. Então, é 60. Quem é que é o divisor?
é o 7. Quem é que é o resultado? É o 8. Quem é o resto? Quanto que sobrou aqui? O 4. Então, a questão 4 ela é um pouquinho maior, tá? Tem que fazer toda essa partezinha mesmo, tá certo? Então, vamos fazer agora a 5. Na questão 5, então, ela é um número desconhecido. Esse sim é um conteúdo mais do 6º ano, mas não é tão difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês. Quando eu quero o dividendo, eu vou fazer uma continha de vezes e demais, que é a expressão numérica que a gente fez antes. Quando eu quero o divisor, eu divido. Quando eu quiser o resultado, o próprio divisor, quando eu quero o quociente e quando eu quero o resto. O resto tem duas maneiras, tá? Então, vamos lá para o exemplo. Aqui nós temos o exemplo 1, ó, ele quer o dividendo, ó, esse número grande aqui, ó. Para mim achar um número grande, eu vou fazer este vezes este, mais este, tá? Então, vou fazer este com este mais este. Então, eu vou colocar lá, mas eu posso armar a continha, olha. X dividido por 5, que o resultado é 6 e o resto é 2. Não precisa achar esse x aqui, ó. Então, eu vou pegar este vezes este, ó, o que está dizendo, ó. Vamos fazer vezes, tá? Vou botar um pontinho aqui. Isso aqui dá 30. 30 mais 2, porque eu tenho que somar esse resultado com o resto. Então, esse x aqui é 32. Então, vou aqui agora e coloco, então, o meu número grande era o 32. O 3 para mim é uma dificuldade enorme para fazer. Bom, no exemplo 1, esse aqui é o exemplo 0. No exemplo 1, vou botar aqui exemplo 1. Esse é exemplo 0, tá? Tentar fazer, deixar todos eles aqui. No exemplo 1, gente, ele não quer um número grande. O que ele está pedindo? Vou armar ela aqui para mim olhar, tá? Ele quer o 42 dividido pelo x, tá? Que vai ter resultado 7 e resto 0. Daí é só pegar esse número e dividir por este, 42. Porque eu já tenho o número grande, tá? Então, eu só vou dividir o 42 pelo 7. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Na tabuada do 7, gente, quem dá 42? É bem fácil, né? Deixa eu arrumar aqui, porque tá muito feio, né? O problema é que demora mais gravando assim. 42 dividido pelo 7. Na tabuada do 7 é o próprio 7. Então, aqui deu 42. Deu 0. Fechou o que estava pedindo ali, né? Certo? Terminou. Prontinho. Então, já sei que o meu x vale 7 também. 7 não, gente. Vamos arrumar, por favor. Tô lá, viu? Prestando atenção aqui. É 6, né? Vamos arrumar aqui, por favor. Caneta, aqui é o 6. 7 é 7, 49. Então, achei meu x. Então, nós vamos colocar aqui a resposta no x6. Agora, no exemplo 2, nós vamos ter o x aonde? Agora, o x vai estar no quociente, no lugar normal dele, né? 51 dividido pelo 6. Ele está aqui, ó. Tá? Bom, aí é só dividir normal, né, gente? Na tabuada do 6, mais próximo do 51, é o 8, é o 9, né? Não, é o 8. Deixa a prof colocar aqui. Vou montar de novo aqui, tá? A prof ainda está acostumando com isso aqui. Por 6. Vai dar 8. 98. Agora vamos diminuir. Aqui sobrou o resto 3. Então, aqui
aqui tá errado, ó, não tem problema. É só botar aqui o restinho 3. Bom, qual é o valor do x do quociente? É 8. E por último, ele quer o resto, tá, gente? O resto eu tenho de duas maneiras. Eu posso multiplicar já o divisor e o quociente, ó, multiplicar eles diminuindo o dividendo. Eu acho bem mais rápido, tá? É só multiplicar esses dois aqui, ó. 10 vezes 10, que dá 100. Aí eu vou pegar o total, 105, e descontar 100. É óbvio que aqui sobra 5. Então, achei o meu resto. Que aqui o resto é 5. Tá? Então, seria isso, tá bom? Então, obrigada. Qualquer coisa é só pedir para a prof, tá bom? Um abraço.